multidão agitada se aglomera em uma praça. Os gritos e os murmúrios criam uma verdadeira sinfonia de caos. A tensão no ar é palpável, como se algo grande estivesse prestes a acontecer. Em um dia que parecia normal, tudo muda em um piscar de olhos. E o que está acontecendo? A multidão está um alvoroço. E no meio dessa confusão, encontramos o nosso protagonista. Ele está parecendo um estranho no ninho, tentando descobrir como raios chegou até aqui. O Seika observa as pessoas ao seu redor, vestido com roupas estranhas. Ele olha para si mesmo e percebe que também está com uma roupa que só poderia ter saído de um desfile de moda medieval maluco. E ele caiu em uma verdadeira praça de execução. E não é exatamente isso que ele esperava para o seu dia. Ele murmura com olhos arregalados enquanto tenta entender o que está acontecendo. Onde eu estou? Eu só queria terminar meus planos para amanhã. Esse trabalho tá me deixando maluco. Um velho careca aparece com um olhar bem animado e com uma energia ele grita: Majestade, é hora do show. O povo quer ver sangue e você só precisa dar a ordem. O Seika ainda está na dúvida e de repente uma enxurrada de memórias invade a sua mente. Como uma avalanche de lembranças que ele achava que tinha esquecido. Ele não é só um engenheiro. Agora é o quarto príncipe do reino cinzento, Roland Wilberton. O Roland observa a situação. Os seus olhos se estreitam enquanto ele tenta entender a gravidade do que está por vir. E não para por aí. O seu pai decidiu apimentar as coisas. E ao invés de escolher um herdeiro, ele deu territórios a todos os seus 5 filhos. Como se fosse um jogo de tabuleiro. O Roland balança a cabeça frustrado. Essa competição é tudo menos justa. O seu irmão é um brutamonte. O segundo é um político corrupto. E o terceiro manda no exército. E não podemos esquecer da quarta irmã, que é super inteligente. E com certeza deve estar tramando alguma coisa nesse momento. O Roland olha ao redor com uma frustração estampada no rosto. Ele foi mandado para o pior lugar possível, tipo uma favela real. E o rei ainda veio desse papo de luta justa. É melhor a gente ficar de olho nesse velho aqui. Ele com certeza se parece com algumas pessoas do nosso país. O velho careca interrompe impaciente, quase pulando de ansiedade. Majestade, dá a ordem. Tá na hora de você agir. O Roland, hesitante, finalmente solta a bomba do que ele realmente está fazendo ali. Beleza, me lembrei. Eu tô aqui porque eu tenho que executar uma bruxa. Salve, salve, jogadores. Eu sou o Red e eu tenho um canal de manhwas. E sou um fracasso nisso, aparentemente. Bom, espero que vocês gostem desse novo estilo de vídeo. Eu mudei muita coisa da minha forma de contar. E por favor, me ajudem aí, mano. Pelo amor de Deus, só clica no botão vermelho que já me dá uma força muito grande. E serei extremamente grato a vocês. Agora, o sistema, qual que é a meta para a continuação desse vídeo? Olá, jogadores. A meta para a continuação desse vídeo será 20 comentários e 20 likes. Agora, um vídeo. A multidão estava em completo frenesi, gritando em uníssono, chamando a pessoa amarrada de encarnação do mal e exigindo que a execução acontecesse o mais rápido possível. Os nomes horríveis que eles atiravam na bruxa ecoavam pela praça, criando uma atmosfera de puro ódio. Roland observa a situação espantado enquanto a indignação cresce dentro dele. Como é possível que a culpa de tudo que está de errado recaia sobre um único ser humano? O velho careca, segurando o decreto, se aproxima de Roland para entregá-lo. Mas antes que ele possa fazer isso, Roland dá um tapa na sua mão, fazendo o papel voar. Libertem essa bruxa. Você é o
Alteza? A multidão fica em choque com a decisão do príncipe e ao mesmo tempo revoltada. Como assim não executar essa bruxa? Essa criatura demoníaca? Ah, mano, eu tô cansado, vai. Amanhã a gente desenrola essa parada, beleza? O velho careca tenta protestar, mas o Roland insiste, claramente desanimado com a situação. Vossa Alteza, temos que eliminar essa bruxa. Agora que ela foi revelada, podem aparecer mais. O cavaleiro parece apavorado, e o Roland percebe um medo em seus olhos. Se aparecer mais, seria ótimo. Assim, eu acabo com o problema de uma vez. E agora, eu vou tirar um cochilo pra relaxar e eu tô um pouco cansado. Já no castelo, Roland se tranca no quarto. Ele não quer papo com ninguém. E a razão disso é até que óbvio, ele é um tremendo antissocial. E a última vez que ele falou com alguém foi no Natal ou no Ano Novo. Ele ri de si mesmo, imaginando que ninguém poderia entender. Quando ele se senta no sofá, ele pensa que deve ter morrido de tanto trabalhar. Mas gratidão sempre. Pelo menos ele tá vivo. Enquanto você se lamenta por tudo, o Roland decide seguir o fluxo. E a primeira coisa que ele vai fazer agora que reencarnou é descobrir mais sobre aquela bruxa. Os passos de duas pessoas soam enquanto descem lentamente as escadas, em direção ao calabouço. Vossa Alteza, isso não é perigoso? Não acha que, mesmo acorrentada, ela pode ser uma ameaça? Que isso, meu cavaleiro? Tá com medo de uma mocinha? Isso é ridículo. Majestade, elas são a encarnação do mal. É lógico que eu tô com medo. Ao chegar ao calabouço, o Roland encontra a cela da bruxa. A porta range ao ser aberta, revelando uma jovem sentada no chão, encostada na parede com a cabeça baixa e os cabelos cobrindo seu rosto. Ela parece frágil e abatida, como se o peso do mundo estivesse sob seus ombros. O Roland observa, sentindo uma onda de tristeza. A imagem daquela jovem tão vulnerável atrás das grades contrasta com a imagem de uma criatura demoníaca que todos estavam gritando. A jovem levanta a cabeça lentamente e seus olhos se encontram com os do Roland. Há um brilho de desespero e solidão em seu olhar. O Roland sente um nó na garganta e a indignação que ele sentia antes agora se transforma em compaixão. O Roland percebe que, por trás do rótulo de encarnação do mal, existe uma história que ninguém se importa em ouvir. E ele se aproxima da cela, sentindo uma conexão inesperada. Ele percebe que no meio de todo o caos, é essa humanidade que ele precisa defender. Ele se aproxima da cela, preocupado e curioso. Venha, deixe-me te ver. O guarda, visivelmente nervoso, se coloca na frente da cela gritando. Não se aproxime, fique longe, menino. O Roland tenta acalmar o guarda, falando com firmeza. Está tudo bem? Deixa comigo. Ele se volta para a garotinha e com uma voz suave pergunta: qual é o seu nome? O guarda interrompe novamente, totalmente agitado. Você não entende. Ela é perigosa. Fez coisas terríveis, meu lorde. O Roland, frustrado, dá-lhe uma pancada na cabeça para ele calar a boca e parar de interromper. Então, o que aconteceu? Era uma vez uma menina que vivia com seu pai em uma vila pequena. Ele era um minerador e trabalhava duro. Mas um dia, tudo desmoronou quando houve um acidente na mina onde ele estava. O pai dela ficou preso e um cara mau tentou se aproveitar da situação. Um vizinho, um bom homem, tentou ajudar. Mas o agressor era forte e violento. E quando ele estava prestes a matar o vizinho, a menina sentiu algo estranho dentro dela despertar. No calor do momento, ela perdeu o controle e tudo se complicou. O que deveria ser um ato de amor virou um pesadelo. Depois de tudo, ela percebeu que todos estavam com medo dela. Assustada, ela implorou para que as pessoas não contassem a verdade sobre o que aconteceu. O prota
sente uma onda de empatia. A história dela o toca profundamente. Então seu vizinho te entregou, certo? Não, ele não me entregou. Foi o meu pai quem fez isso. O velho careca escutou isso e eu não sei de onde esse velhote saiu. Viu, Alteza? Ela acabou de confessar. Precisamos acabar com ela. Vamos mandá-la pra forca. Não, pelo contrário. Eu quero dar uma olhadinha nesse famoso poder das bruxas. A garota ficou pasma com o pedido de Roland, achando que ele estava fazendo alguma piada. Ah, então você quer ver o meu poder? Então que tal eu tirar esse colar? Ou você acha que é só um enfeite? Se você quer ver o que eu posso fazer, você precisa retirá-lo. Ele está bloqueando as minhas habilidades. Diz a garota. E com um movimento decidido, o Roland agarra o colar e num gesto audacioso, ele o arrancou. A garota ficou atônita e o seu olhar se transformou em incredulidade para um brilho intenso. Vamos, comece o show. Um sorriso travesso surgiu nos seus lábios e num instante, brasas começaram a envolver o seu corpo. Um redemoinho de chamas se rompeu, a envolvendo como uma armadura flamejante. A temperatura foi subindo a níveis insuportáveis e o ar ao redor ficou pesado, quase vibrante, como se o próprio espaço estivesse reagindo. Cuidado, meu príncipe, isso tá muito perigoso. O respeito na voz do cavaleiro era claro, mesmo enquanto ele empurrava o Roland para trás, a sua armadura reluzindo sobre a luz das chamas. Mas o príncipe não podia desviar o olhar. Ele estava extremamente hipnotizado. A garota agora estava cercada por um mar de fogo, os seus olhos brilhando com poder sobrenatural. A luz das chamas dançava nas paredes da cela, projetando sombras que pareciam ganhar vida. O calor era palpável, quase como se a sala estivesse prestes a se incinerar. O Roland finalmente compreendeu. O fogo não a consumia, ela era o próprio fogo. Um entendimento profundo se instalou na sua mente. Ele viu não apenas a força dela, mas a beleza e a liberdade que aquele poder representava. E tudo o que ele podia fazer com aquilo. Satisfeito, Vossa Alteza? Agora que você viu, pode me executar, não é? Diz a garota com o último vestígio de chamas estalando e se extinguindo. A sala voltou ao silêncio, o ar ainda carregado de eletricidade. O Roland, em um momento de determinação, caminhou lentamente na sua direção. Ele retirou uma de suas vestes e a cobriu, um gesto de respeito diante do poder que ela havia revelado. Não, senhorita Ana, eu decidi te contratar. Um silêncio pesado se estabeleceu, seguindo por um brilho de esperança nos olhos dela. As chamas podem ter se apagado, mas a conexão entre eles apenas começava a brilhar. O Roland estava refletindo sobre a sua estranha lógica desse mundo, onde a segunda lei da termodinâmica parecia ter sido esquecida. O calor não só surgia do nada, mas a Ana, a bruxa, conseguiu criá-la à vontade, como se as leis da física não se aplicassem. Era como viver em um lugar onde a eutropia não existia. O velho careca, furioso, interrompeu seus pensamentos. Senhor, você não pode fazer isso. Contratar uma bruxa? Você está se colocando em risco. A igreja e a associação das bruxas vão nos matar, meu príncipe. O Roland, tentando conter o riso, responde. Ah, vai por mim. Eu preciso de uma assistente. Além disso, ouvi dizer que bruxas são ótimas em organização. Vou precisar delas para manter as coisas em ordem. Essa atitude, senhor, você está dizendo que está contra a igreja? Vai matar todo mundo, meu príncipe. O Roland decide não entrar em debates teológicos. Trago o contrato de emprego. Precisamos estabelecer uma relação de trabalho. Como meu ministro, é sua obrigação entender disso. O velho careca olha para ele completamente perdido. Contrato? Exatamente. Precisamos definir funções. Quero saber se ela vai ser a minha assistente ou se vai me colocar em apuros. Já no castelo, o Roland aborda o velho novamente. Você já fez o que eu mandei? Sim, meu príncipe. A bruxa foi enforcada na praça pública essa tarde.
Ó, Alteza, você salvou a bruxa. O risco já é muito alto. Relaxa, velho. Confia em mim. Na minha visão, as bruxas não são nada disso que vocês dizem. Elas são como assistentes mágicas. Assistentes? Você tá confundindo as bruxas com secretárias, meu príncipe. E se eu quiser uma secretária mágica? O que há de errado nisso? O velho ficou perplexo. Mas o que as outras pessoas vão pensar? Velho, você acha que essa cidade é um lugar bom? Olha ao seu redor. O velho careca franziu a testa, mas Roland continuou, gesticulando dramaticamente. Sem a grana do meu irmão mais velho e a força militar da minha irmã, eu não tenho chance alguma contra eles. Eu só tenho 5 anos para deixar essa cidade nos trilhos se eu quiser ascender ao trono. A verdade é que as minhas chances de ganhar são 0. Mas, meu príncipe, e se a bruxa não for confiável, você vai arriscar tudo isso? Eu não tenho nada. O que eu posso fazer? Meu único método é usar as bruxas. Agora, traga a Anne para falar comigo. Preciso conversar uma coisa com ela. O velho balança a cabeça exasperado. Você tá pedindo para complicar tudo, meu príncipe. Complicar? Não. Velho, eu estou apenas inovando. Imagine, um príncipe e a sua assistente bruxa. Poderíamos até lançar um show na corte. O mágico e o príncipe. Eu só espero que esse show não termine em tragédia, meu príncipe. Enquanto isso, a Anne estava sendo tratada como uma princesa. Empregadas a lavavam e arrumavam, preparando ela para se encontrar com Roland. Uma delas se aproxima com um olhar travesso, dizendo que é hora de se encontrar com o príncipe, para que ela vista seu novo uniforme de trabalho. A Ana se sentiu extremamente nervosa ao ver o uniforme que teria que usar. Era uma combinação de expectativa e vergonha que a fazia se sentir um pouco tímida, como se estivesse prestes a se apresentar para um grande espetáculo. Caminhando lentamente na direção do príncipe, a Ana sente seu coração disparar. Cada passo parecia um pequeno desafio, como se estivesse atravessando uma limiar entre o seu passado e um futuro incerto. O uniforme, embora bonito, a deixava insegura. Ela não tinha certeza se estava pronta para o que viria a seguir. Com cada passo, a ansiedade se misturava com curiosidade. O que o Roland realmente queria discutir? Ele a salvara, mas o que isso significava para ambos? Enquanto ela se aproximava, o ambiente ao seu redor parecia desaparecer. E tudo o que conseguiu ouvir era o som das suas batidas do coração. O Roland caminhava ao lado do seu guarda, em direção a uma imponente casa que havia sido construída em tempo recorde. Ele não podia deixar de ficar impressionado com a velocidade que os guardas erguiam a estrutura, que era exclusivamente destinada ao treinamento da Ana. Quando chegaram, a Ana apareceu vestida com um uniforme que lembrava uma empregada, mas o tom vermelho destacava sua beleza e personalidade. O Roland sorriu, pensando que a escolha de uniforme tinha sido perfeita. E aí, Ana, o que achou? Você ficou linda nessa roupa. A Ana desviou o olhar um pouco envergonhada. A sua mente está muito longe das roupas. Por que você escolheu alguém como eu? Eu tenho sangue ruim nas veias, e você sabe muito bem como isso é tratado por aqui. O Roland notou a tristeza em sua voz e respondeu com firmeza. Eu não tenho medo, Ana. Não acredito que seus poderes vêm do capeta. Acho que isso é apenas preconceito. O que é desconhecido costuma assustar as pessoas, porque elas não conseguem entender. Para mim, esse poder é apenas seu. A Ana fica impressionada com a confiança dele. Ele não era como os outros. Ele realmente não tinha medo. E eu vou te ajudar a controlar o poder das bruxas. Ao entrar na casa simples de madeira, o Roland pergunta: você se sente pronta para começar? A Ana a sente nervosa, mas determinada. Ela se concentra e chamas começam a envolver o seu corpo, um espetáculo de luz e calor. Era seu momento de treinar e aprender a dominar o fogo. Mas como Roland logo percebeu, controlar o fogo não era uma tarefa tão fácil quanto ele imaginava. As chamas começaram a crescer descontroladamente,
queimando as suas roupas, incinerando completamente o uniforme que ele achava tão bonito. Calma, isso pode acontecer. Eu mandei preparar outras roupas para você. Nesse momento, o velho careca aparece, ofegante e preocupado. Meu príncipe, o esquadrão de patrulha encontrou o resto de bestas demoníacas. Elas estão mais perto do que a gente pensava. E chegaram cedo este ano. O ar ficou pesado. A Ana congelou. E a expressão em seu rosto mudava de determinação para pura opressão. Demônios? Aqui e agora? O Roland franziu a testa, mas não conseguia compreender a gravidade da situação. Ele estava prestes a perguntar o que havia de tão assustador quando o velho continuou, com uma voz trêmula. O frio começa a se intensificar, e a primeira neve do ano está chegando na cidade de Fronteira. O ar está denso e pesado, como se a própria montanha estivesse prestes a desabar sobre eles. As sombras se arrastam nas ruas, e um pressentimento de desgraça permeia o ambiente. Todo ano após a primeira neve, o sol se torna fraco e escuro, e os portões do inferno da montanha se abrem, e a cidade não tem como se proteger. Os habitantes precisam migrar para o Forte Cacioneiro, mas fique tranquilo, a segurança de Vossa Majestade será a prioridade. Você já viu esses demônios nos últimos meses? Nunca, Vossa Alteza. Nunca vivi nessa cidade, mas conheço as histórias que cercam a montanha. Aproxime-se dela e será afetado pelo miasma maligno. E a menos que você seja uma bruxa caída em desgraça, não será afetado. Elas são as únicas que podem ver os portões do inferno. Você já viu pelo menos um demônio? Nunca, Vossa Alteza. Estou aqui apenas como conselheiro, ouvindo as experiências de outros que serviram neste reino. O Roland observa, impressionado com a retina dos habitantes e a constante migração. Antes, ele pensava que a fronteira era uma favela, mas agora percebe que é um buraco sem esperança, lutando para sobreviver. Se o Forte Cacioneiro consegue se defender, por que a gente não consegue? O forte tem uma grande muralha e as tropas de elite do Duque Ryan. A vila da Fronteira não é nada comparada a eles, meu Lorde. Está me dizendo que a motivação para a Vila Fronteira existir e estar entre a Encosta Norte e o rio Tibou é ser usado como bucha de canhão? Eu não acredito nisso. Chame os guardas e os caçadores que viveram aqui por mais de 5 anos. Eles são os únicos que têm uma ideia de como sobreviver. Em um pátio bonito e deslumbrante, o Roland toma um suco olhando pensativo para o horizonte. O vento frio traz consigo sussurros, como se almas perdidas estivessem clamando por ajuda. E pergunto para Anne como são os meses dos demônios. Bom, os meses do demônio são um verdadeiro pesadelo para aqueles que vivem à sombra da montanha. O inverno não é apenas uma estação pra gente, mas sim um aviso mortal. Quando o miasma começa a se espalhar, as criaturas das trevas emergem, sabe? Sedentas por almas. As ruas se tornam um campo de terror, onde as pessoas são arrastadas para as sombras, desaparecendo sem deixar rastro algum. Todos os anos, as colheitas são levadas para o Forte Cacioneiro, não apenas para garantir a nossa sobrevivência, mas para escapar da fúria demoníaca. Um ano, os meses do demônio se estenderam por 4 meses. O governo disse que a reserva de alimentos era suficiente apenas para 3 meses. Mas a fome transformou o forte em um lugar de desespero. Com a comida escassa, a distribuição se tornava uma batalha sangrenta. Aqueles que eram fracos ou doentes não conseguiam sobreviver. O forte, que deveria ser um refúgio, às vezes se transformava em uma prisão onde a sobrevivência se tornava um jogo cruel. O Roland sente a indignação crescer dentro dele. Ele não pode acreditar que isso acontecia. Esses meses dos demônios nunca mais voltarão. E eu garanto isso. O Roland levanta determinado, com os olhos em fúria. Chamem o velho careca aqui. Eu quero saber se ele já resolveu tudo que eu pedi. Eu já matei 2 bestas demoníacas. Ele fala com um tom grave e forte. Um soldado se ajoelha. O seu corpo é robusto e coberto de sujeira e cicatrizes. O Roland o observa, reconhecendo a verdade que emana de sua aura. O velho careca, que parece ter saído de conto de fadas, interrompe. Esse é o caçador famoso na cidade. O chamam de Machado de Ferro.
Dizem que ele é da linhagem antiga da família Moldin. Então você já enfrentou as criaturas? Uma espécie de javali e uma de lobo. O Machado explica que os caçadores classificam as criaturas, já que elas eram animais comuns. Mas graças ao miasma infernal, os bichos ficaram, bem, meio doidos. Os lobos melhoram a destreza e a velocidade fica insana. Se você quiser derrubar um deles, prepare uma armadilha. O javali tem um corpo negro, que é mais resistente que a sua sogra em um dia ruim. O forte se torna forte e o rápido se torna mais rápido. Esta é a lógica. Os sumérios não são tão assustadores, meu rei. O problema são os híbridos. Ele mostra uma cicatriz profunda na barriga, fazendo o rolo de engolir em seco. Estas são as verdadeiras encarnações do demônio. Só o inferno pode criar essas bestas. Eles têm força, velocidade e um deles até possui asas. Mas isso não é o pior. Eles parecem de alguma forma pensar. Eu só consegui escapar porque pulei no rio. O Roland percebe o problema. Ele pode lidar com as bestas comuns, mas e com as que voam? Os híbridos devem ser raros, certo? Sim, Vossa Alteza. A cada período aparece 2 ou 3 híbridos. Se não fossem raros, o forte caçador enfrentaria problemas todos os anos. O Roland pensa em algo por um momento. Então, com um salto, ele se levanta da mesa e eu decidi ficar na Vila Fronteica. Todos na sala ficam em choque. O seu guarda entra em desespero, despejando uma enxurrada de preocupações. Se é assim, eu vou criar uma muralha. Vou construir uma muralha entre a Encosta Norte e o Rio Vermelho. Você está brincando, né? Não dá tempo de fazer uma muralha, meu senhor. Os demônios chegarão em 4 meses. O Roland entende a urgência, mas acredita que o cavaleiro não deve tomar decisões precipitadas. Se ele não tiver uma muralha a tempo, ele vai recuar. Eu juro proteger você com a minha vida, Vossa Alteza. Ele se ajoelha com um brilho de determinação nos olhos. Em um local distante dali, no castelo cinza do Porto de Água Clara, uma mulher de cabelos negros e um tapa-olho observa o horizonte com um olhar penetrante. A brisa do mar a envolve, mas ela sente que a temperatura caiu. O vento aumenta, parecendo sussurrar segredos sombrios. Ryan, quando nossas frotas de velas negras será capaz de voltar? Se tudo estiver bem, chegaremos em 3 dias ao Porto de Água Clara. Essa é a última viagem do ano. Eu espero que traga uma surpresa satisfatória. Se você guardar peças de ouro no armário, elas serão apenas pedras. Usando-as, você verá o seu verdadeiro valor. Enquanto a mulher fala, os seus olhos brilham com uma intensidade inquietante. O vento se intensifica, arrastando folhas e detritos, como se a natureza estivesse reagindo ao seu humor. Ela dá meia volta, e uma sombra parece seguir o seu movimento, como se a própria escuridão estivesse atraída por a sua presença. Ao entrar no palácio, o ambiente se torna opressivo. As paredes de pedra parecem pulsar com uma energia estranha. No salão negro, uma mulher caminha lentamente em direção ao trono de pedra. A iluminação é fraca, criando sombras que dançam ao seu redor. O seu cavaleiro Ryan diz que é algo que ele não entende. Como ela conseguiu prever tudo antes do rei anunciar a luta pelo trono? Como você fez isso? É como se você soubesse tudo o que ia acontecer antes de todos nós. Eu não previ nada. Nunca imaginei que o meu pai usaria essa tática nojenta para pavimentar o caminho do segundo filho dele. Sua voz é suave, mas cheia de intenção subjacente. E será que a pessoa que realmente merece o trono vai sentar nele? Eu pensei que você conseguiria entender tudo depois que viu o plano da frota de velas negras, Ryan. O Ryan começa a juntar as peças. A frota da mulher não foi construída apenas para acumular fortuna. Desde que o plano da frota negra começou, ele também ganhou marinheiros experientes e guerreiros ferozes. Deixando isso de lado, ouvi rumores de que nossos truques falharam. Sim, tenho notícias apenas da cidade fronteica. Dos outros lugares, nada. Se não temos notícias, significa que meus irmãos os mataram. Não esperava que mesmo meu quarto irmão escaparia vivo. Estou um pouco desapontada com isso. Ela pronuncia essas palavras com uma calmaria que provoca calafrios. A pescadora Rei informou que viu o quarto príncipe tomar a pílula com os próprios olhos.
Falha, falha. Quando os meses do demônio chegarem, o meu irmão irá para o Forte Caçoneiro para se refugiar. E quando as bestas demoníacas atacarem, será uma confusão. Um sorriso de forma enigmática, e a atmosfera se torna mais pesada, como se o próprio ar estivesse tenso com as suas intenções. Mandei uma carta para o pescador e diga para ela aproveitar essa chance para acabar com meu quarto irmão. Sim, senhora. A sua voz é firme, mas o tremor sutil delata. A princesa pergunta se as pílulas foram compradas do mestre de alquimia, e o Ryan confirma. E a princesa ordena que o homem seja enforcado, dizendo isso com um olhar de satisfação passando pelo seu rosto, como se o caos iminente fosse apenas um prelúdio para o que realmente deseja. O sol está em seu auge, atingindo o céu com tons azuis. A Ana estava sentada em um grande pasto, cercado por ovelhas que pastavam tranquilamente. O ambiente parecia sereno, mas algo no ar carregava uma tensão palpável. O professor Cal se aproxima lentamente, seu coração batendo mais rápido a cada passo. E com uma voz suave e gentil ele pergunta: Ana, o que você está lendo? Olá, professor Cal. Responde ela, mas a sua voz é quebrada, como se um espelho estivesse se estilhaçando em 1000 pedaços. Enquanto ela sorria, a cena ao redor começa a se distorcer, como uma lembrança sendo arrastada para o vazio. O que antes era um momento de paz se transformou em gritos aterradores, clamando para que o demônio fosse enforcado. Insultos maldosos ecoam em sua mente, mergulhando em um abismo de terror absoluto. O Cal se viu perdido em uma cena horripilante, onde uma figura estava amarrada com uma corda no pescoço. Ele cobre o rosto com as mãos, sufocado pelo terror. Não, isso não. Isso de novo, não. Mas a cena persistia em um pesadelo que não terminava. Então, ele acorda. O suor escorrendo pela testa era mais um sonho com a execução da Ana. O peso da lembrança o atingiu como um golpe. Como uma garota tão pura como a Ana pode ser chamada de demônio? Ele refletiu com a sua raiva crescendo. Aqueles oficiais e políticos corruptos do Castelo Cinza. Eles sim são os verdadeiros demônios do inferno. Se não fosse por eles, trocando algumas moedas de ouro por vidas, o novo teatro não teria desmoronado e levado mais de 30 pessoas com ele. A revolta crescia em seu coração. Lembrou-se da guilda dos pedreiros, que havia levado toda a culpa. Os nobres que cobravam impostos exuberantes, enquanto a desigualdade se tornava absurda. E agora, eles coroavam uma inocente garota com o título de demônio, desejando que ela fosse enforcada. Nesse turbilhão de pensamentos, alguém bate na porta. Abrindo, ele encontra uma garotinha loira, pequena e assustada com lágrimas nos olhos. Professor, eu tô com medo. Tem algo de errado comigo. Eu não vou ser enforcado que nem a Ana. O Cal se agacha, tentando oferecer conforto. Não se preocupa. O professor vai te proteger, diz ele, tentando transmitir uma confiança que mal sentia. Ao sair pela cidade, a sua mente estava repleta de lembranças de falhas passadas. Momentos que ele não teve coragem de agir. Ele estava determinado a proteger a garotinha de qualquer jeito, decidido a não falhar novamente. De repente, ele para numa praça, e ao se aproximar, viu um decreto de um príncipe. O aviso anunciava que ele estava recrutando pessoas da vila, oferecendo comida e abrigo. Os olhos do Cal brilharam de esperança ao ler que, se mostrasse seu talento e uma boa performance, poderia conseguir uma posição especial. Dizem que a forma de pensar de Sua Alteza é diferente, que ele não gosta da igreja. Será que devo ajudá-lo? Mas, caso eu trabalhe para ele, eu posso me tornar cúmplice das bruxas e me levarem também à forca, pensou, o medo começando a se misturar com a expectativa. Se afasta da multidão, desejando que o príncipe trate a igreja como um papel higiênico e uma ideia absurda, mas que fazia seu coração palpitar. Tudo isso é para Ana, pensou enquanto um novo plano começava a se formar em sua mente, misturando esperança e desespero, como uma luz que brilha nessa
extremo. Roland e seu guarda caminhavam lentamente pela muralha. O vento suave passava entre eles, até que o guarda quebra o silêncio. E aí, Roland, qual a boa? Tô curioso para saber o que você tá pensando em criar. Estou pensando em uma muralha com pelo menos 15 metros de altura e alguns pés de largura. O suficiente para 4 pessoas andarem lado a lado. A gente precisa de uma base sólida. O guarda observa a muralha com atenção. Isso vai ser complicado. Cavando uma trincheira na profundidade de uma pessoa vai ser puxado. Se a parte de cima é o que você quer, a parte de baixo terá que ser o dobro. Não podemos arriscar, não? E qual o principal problema? Para garantir estabilidade, cada pedra precisa ser escolhida e trabalhada com cuidado. Senão, vai ser difícil juntar tudo. Então vamos seguir o seu plano. Mas a escavação e a construção vão ser feitas ao mesmo tempo. E quanto à muralha, deixe ela comigo. O laboratório de alquimia tem uma nova tecnologia que vai te deixar surpreso. O cimento. Cimento? Como assim? Mais adiante, no quartinho de queima de cimento, os dois estavam do lado de fora da casa. O guarda observou os arredores. Você acha que isso realmente pode ser feito, Vossa Alteza? Fazer cimento não é uma tarefa tão difícil assim. Temos todos os materiais aqui na vila. O problema é apenas a temperatura. Nesse momento, a porta se abriu, revelando uma figura pequena e ruiva. Era Anne. Roland, está feito. O Roland mandou o guarda esperar do lado de fora enquanto entrava na casa. Não consigo medir a temperatura necessária para o cimento. Então, só posso depender da Anne para isso. Então, você conseguiu? Eu não te desapontei, Vossa Majestade. Ao entrar na casa, encontrar uma areia cinza espalhada pelo chão. O ar ainda estava empregado com um cheiro de cimento fresco. Espero que isso funcione. Mas só testando para saber. Para que tudo isso serve? Com isso vou conseguir construir estradas, pontes e várias coisas. Se der certo, as pessoas não vão precisar temer ao frio, à neve e aos ventos fortes. Chega de barracos nessa vila. Uau, parece um material de construção incrível. Pois é. E é tudo graças a você. Do lado de fora, os tijolos eram colocados com cimento, criando uma estrutura sólida. O cavaleiro observa a cena. Isso tá firme, Roland. Em uma noite já tá tudo como pedra. A criação do cimento foi um sucesso. E eu vou transformar as casas de madeira em casas de cimento na vila. Assim, o povo não vai mais precisar se preocupar em não ter para onde voltar depois da calamidade. Quero mostrar que as bruxas são aliadas e não uma ameaça. E essa é a nossa chance. Com isso, o Roland estava certo que aquele era apenas o começo de uma grande transformação. Manhã ensolarada. Um grupo de trabalhadores escavava o chão duro. O som de ferramentas riesadas se misturava a um canto de pássaros. O Roland observa satisfeito, mas com uma sombra de preocupação no rosto. Esses novos recrutas estão se esforçando, mas ainda tem muito o que aprender. E a Ana, não posso deixar que ela fique em um lugar assim. Ela pode acabar pegando uma doença. Cada bruxa tem um papel a desempenhar na nossa nova civilização. E a Ana é uma delas. Um cavaleiro se aproxima, interrompendo os seus pensamentos. Majestade, os guardas estão indo bem, graças a você ter ensinado pessoalmente como cavar uma trincheira. Mas ainda não conseguiram fazer uma trincheira torta. Mas ainda não conseguiram fazer uma trincheira muito reta, né? Se continuarem assim, eles vão cavar a própria cova. O Roland reflete sobre a sua vida passada, as dificuldades que enfrentou. Quando o velho careca entra novamente ofegante. Alteza, um homem da guilda dos predeiros chegou. O quê? Trago-o aqui. Um pedreiro incrível pode ser exatamente o que precisamos. Precisamos de mais do que apenas buracos no chão. Dentro do escritório, o Roland se distraía admirando a Ana, que lia tranquilamente, com um sorriso suave nos lábios. A porta se abre e um dos guardas entra. Vossa Alteza, um homem que se diz pedreiro chegou. Vossa respeitável Alteza, pode levantar a cabeça e esquecer as formalidades. Ou quando o Cal levanta a cabeça, o seu olhar se fixa em Ana e seu rosto se transforma de incredulidade para alegria. O Roland e o guarda, percebendo que ele conhecia a Ana, agem rapidamente, fechando a porta.
O Cal se ajoelha com lágrimas nos olhos, dizendo: Estou tão feliz. Ana, você está viva. Me perdoa por não ter feito nada para ajudá-la. Acalme suas emoções. Você não é um pedreiro? Como você se tornou professor dela? Peço desculpas, Vossa Alteza. O meu nome é Cal Van Byte. Fui membro da guilda, mas agora eu sou professor na fronteira. A Ana era uma estudante minha. Na verdade, eu espero que a outra aluna que eu também tenho possa se esconder na sua câmara de concubinas. Bom, se ela realmente for uma bruxa, eu posso garantir que ela não sofrerá nenhum mal. Mas não posso mandá-la embora da sua família sem uma ameaça real. E outra coisa, eu não resgatei a Ana para isso que você está pensando. O Roland fala sobre a construção da muralha entre o Rio Vermelho e o início da montanha. Você está encarregado da construção. A sua experiência será crucial. Precisamos garantir que a muralha não apenas proteja, mas também una o nosso povo. No jardim florido, a Nana chega. Uma menina pequena, loira e com olhos verdes, que parece ansiosa e triste. Eu vou morrer? De jeito nenhum. E a Ana também está viva e salva. A Nana se ilumina ao ver a Nana, e as duas compartilham um momento tranquilo e divertido, indo e brincando. A Ana só tem 17 anos agora. Quando ela crescer, será ainda mais linda. O Roland se aproxima da Nana curioso. E você, que tipo de poder tem? Uma semana atrás eu vi um passarinho machucado e quando eu peguei, uma água saiu da minha mão e aí ele se curou. O quê? O Cartier, traga uma galinha aqui pra mim. Ela tem que estar extremamente saudável. O Roland observa enquanto a galinha é trazida. Ele se pergunta se a Nana realmente possui o poder de cura e como isso pode mudar o destino de todos. Se a Nana tem esse poder de cura, isso pode mudar tudo para esse povo. E eu vou parando por aqui. Vocês acham que a Nana possui poder de cura? O que vocês acham que o Roland vai fazer com essa vila? Acha que ele consegue construir a muralha antes dos demônios chegarem? Bom, a meta para esse vídeo é 20 likes e 20 comentários, como o sistema havia dito. Por favor, se inscrevam no canal e ignorem a desgraça da cachorra ali que tá latindo. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.